Isso, agora sim. Então, agora definitivamente, boa tarde, Bel, tudo bem com você? Tudo ótimo. Que bom. Preparados para a gente colar grau esse ano? Sim, meu prof. Eu tenho que ver até a questão de. Eu preciso de hora do meu estágio. Uhum. Isso você já está vendo com a professora Sandra, né? Ela já está dando andamento para você, né? Ela, na verdade, ela estava me passando do relatório. Com a questão das horas também é com ela? Com as horas complementares é com a professora Helenilze. E aí eu já vou te passar o contato dela para você já mandar mensagem para ela já verificar quantas horas que você tinha, se você tinha alguma hora, se você não Ok. tinha, para ela já te ajudar a providenciar. Porque aí se você conseguisse tudo, você colava grava esse ano ainda. O que seria o Eu melhor do mundo, preciso, né? eu preciso colar esse ano. Não existe outro ano. Pois é, então, isso é muito bom. Veja com a Helenilze, que a Helenilze ela é bem diversificada com isso, ela matricula você nos cursinhos que tem para fazer, e você fecha tudo isso ainda esse ano, tá? Se você Ok. já não tiver as horas, né? Talvez talvez até você já tenha essas horas complementares já, né? Todas Eu tenho atingidas. algumas coisas que eu fiz esse ano, na verdade, eu aproveitei e fiz uns cursinho online, né? O certificado, aí eu mando para ela Isso, também para ela dar uma verificada, né? Ver isso. se. Guarda tudo, todos os certificados que a Helenilze aproveita o máximo que ela puder com você, tá bom? Então, tá ótimo. Tá ótimo. Vamos Então lá, então. vamos lá, doutora Bel. Tá aparecendo para você aí a minha tela? Tá sim. Beleza. Então, olha só. Deixa eu. Espera só um minuto. Pronto, agora vai dar certo. Tinha dado um delay aqui na tela. Vê se agora tá aparecendo para você aí. Olha só, Tá professor, sim. toda a matriz curricular foi toda pensada, né? Dentro de toda uma legislação. Só um minutinho, Bel. Tá ótimo. Tô resolvendo umas outras coisinhas, aproveitando. Vamos lá. Beleza. Então, Bel, o tema de hoje que nós vamos começar a tratar vai ser a política monetária, né? E o que seria Ok. isso? A nossa disciplina que nós vamos trabalhar nesse PROIAD que você vai fazer é a disciplina de macroeconomia, né? Então, ou seja, é uma disciplina que ela tem ali um cunho muito importante para a administração, porque é nesse campo que você começa a estudar a economia em grande porte, tanto as economias de município quanto as economias de estado. Você consegue me ouvir? Eu estou perdendo. Na verdade, parece que tem mais alguém falando com você. Não sei se é aí na sala aí. Oi, oi, consegue agora me ouvir? Tem, Sim. o problema é que nós estamos compartilhando a sala, por isso que está aparecendo duas vozes no fundo, tá? Ah, Mas a então hora tá que, a ótimo. hora que começar a ficar difícil de você entender, você me fala, tá bem? Beleza. Beleza, vamos lá, agora a gente vai dar sequência. Voltando Ótimo. aqui, Bel, aí o que que acontece? A macroeconomia, na sua essência, ela tem como característica contabilizar, administrar uma economia de uma grande região, de um polo, né? Eu trouxe aqui como, por exemplo, Santa Maria de Itibá. Nós temos uma economia que ela, embora o nosso comércio seja um comércio muito fortuito, um comércio, né, onde nós temos ali uma grande circulação de moeda, mas nós ainda somos dependentes da agricultura.
A avicultura, principalmente, os produtores rurais é o que movimenta a nossa economia do nosso município. Então, nós temos ali as microeconomias, que são ali o centro, né, com o comércio, com o varejo, mas a macroeconomia mesmo que circunda o município é a agricultura, é a agricultura, né, propriamente dito, que é isso que mantém, né, a nossa escala econômica funcionando, a nossa escala econômica ali realmente devolvendo para o município o retorno que é devido a ele. E aí a gente traz ali um tópico muito interessante que é o escambo. Antigamente, né, você já deve ter ouvido falar sobre isso, o escambo ele era aquele comércio de troca, né? A algum momento da sua graduação, até mesmo né, do seu ensino médio, você já deve ter ouvido falar da época onde não existia uma moeda e onde as pessoas trocavam mercadorias que elas tinham entre si. Então, se eu tenho carne e você produz linho, você produz algodão, eu faço uma troca. Então, desde essa época, que já remonta aos princípios né, antes de Cristo, começou-se então, Bel, a existir essa macroeconomia, essa microeconomia, que posteriormente virou uma macro. Né? Nós dizemos que é macroeconomia a situação econômica onde você tem uma moeda forte, você tem uma troca que impulsiona as idas e vindas, né, de tanto de fluxo de dinheiro interno quanto de dinheiro externo. Então, eu trouxe o escambo ali para simbolizar para você, e é até bom que você anote isso também, que ele foi, assim, primeiramente, a forma inicial de troca de produtos, né? A troca de moedas entre municípios, naquela época não era município, sim província, né? A troca de uma para outra, aonde se fez o comércio de hoje. Porque é muito fácil a gente falar de economia, falar de micro e macroeconomia, mas a gente precisa primeiro entender a base, como que tudo começou. Para pensar, Bel, todo o comércio que nós estamos inseridos, eles funcionam através de quê? De uma troca, você concorda? Uhum, sim. Você leva o dinheiro, você trabalha o mês inteiro, pega o seu dinheiro, você visita um comércio e faz uma troca. Então, nós ainda vivemos na época do escambo. A diferença é que agora nós temos alguém, ou algo que fiscaliza a moeda. Então, ou seja, nós temos hoje um meio de troca. Todo mundo hoje compra, vende, produz, industrializa, revende, né, faz artesanato, mas em troca de quê? Não só do escambo, da troca por si só, e sim por uma moeda. E isso que é importante você saber dos princípios ali da macroeconomia. E aí, com tudo isso, o escambo, essa troca de um produto pelo outro, ele se torna uma transação ineficiente, né? Possivelmente as transações ficam mais complicadas, difíceis de você controlar, e elas são bilaterais. O que é uma transação bilateral? É aquela que, às vezes, o interesse do pecuarista não era só a roupa, ele também teria interesse a um calçado, mas pelo fato dele não conseguir o calçado, ele pega a quantidade de itens e de produtos que ele possui e troca por roupas, para possivelmente ele encontrar uma nova possibilidade de escambo e trocar por um calçado. Coisa que hoje em dia já não acontece. Mas por que, professor, que eu preciso entender, eu preciso saber como isso funciona? Nós precisamos, Bel, entender como funciona essa questão de troca, de escambo, para agora, no nosso presente, saber que a moeda ela possui um valor econômico onde ela vai inflar, né? Ou ela vai o quê? Ter um déficit menor, o que vai ocasionar o quê? Um poder de compra maior para você. Já ouviu falar, o Bel, de poder de compra? Você sabe o que é poder de compra? Alguém já chegou a falar isso para você? Não me recordo. Então, olha só, o poder de compra, Bel, é quando você possui ali, né? Você tem pouco dinheiro, né? Poucas notas, digamos assim, mas você tem uma grande capacidade de aquisição. Né? E ele é muito confundido com muito dinheiro. O poder de compra ele não está atrelado com a quantidade de dinheiro, ele está atrelado com a quantidade de produtos ou de itens que você consegue com pequena quantidade de dinheiro. Isso é poder de compra. Agora, quando você tem muito dinheiro e você tem pouca oferta de produtos disponíveis, aí é um problema. Porque é sinal que você tem muita moeda impressa no mercado e pouco produto, pouca oferta para ser adquirida. E aí os preços inflam, aí dá-se o nome de inflação,
os seus preços eles inflam e você fica perdida nessa nata. Porque você tem muito dinheiro, mas o seu dinheiro não tem valor para adquirir aqueles itens que antes eles eram o quê? De primeira necessidade. A gente sempre tem aquela sensação, não sei se você também passa por isso, mas nós estamos trabalhando muito mais para manter as mesmas coisas. Já teve essa sensação, Bel? Nossa, tá horroroso, né? Tudo. Né? Principalmente com o mercado, principalmente com contas, né? Com gasolina, com energia. Nós estamos vivendo numa situação econômica onde nós estamos trabalhando muito mais para ter as mesmas coisas. Não é para ficar melhor de situação, não. Para manter o que nós já tínhamos. A realidade é essa. E isso se dá porque a nossa moeda é desvalorizada e nós temos um poder de compra baixíssimo. E com isso, quem fica prejudicado são os menos favorecidos, a nossa nata da população, onde a gente precisa trabalhar cada vez mais em um ou dois ou três vínculos para você conseguir manter as mesmas coisas. Olha que bacana aqui a transação da moeda, né? Primeiro eu tenho aqui, ó, roupa, pecuarista, agora eu tenho um terceiro elemento aqui, um cirurgião, né, que é uma prestação de serviço, né, ele faz uma operação, o alfaiate compra, olha como a moeda, observa o percurso da moeda, Bel, pecuarista, alfaiate, cirurgião, pecuarista. Olha, observa que a moeda, ela vai estar em constante circulação. Quando você tinha o mercado de escambo, não. Você trocava um pelo outro e pronto, acabou. Você usava de uso-benefício próprio. Com a moeda, você garante a continuidade daquela riqueza. Uma vez produzido um bem, aquele bem ele perdura eternamente pela sociedade. Porque é assim que funciona, né? Quando a gente precisa, quando a gente trabalha, né, a gente adquire bens materiais, bens financeiros, esse bem ele perdura contabilizado na nossa vida por um longo período, até que você se desfaça dele e outra pessoa adquire. Assim acontece com veículos, com imóveis e etc e tal. Até aqui tá bacana, Bel, a diferença de escambo para moeda. Tranquilinho. Lisa. E aí, olha só, com a moeda tem a características diferentes. Não é necessário coincidir os desejos. O pecuarista não precisa precisar do alfaiate, ele só precisa comercializar um produto para ele, porque o que o alfaiate vai devolver para ele não vai ser uma roupa, e sim a moeda. Com a moeda, ele tem acesso ao cirurgião. Então, as transações ficam mais eficientes e elas se tornam multilaterais. Então, eu tenho três indivíduos comercializando a mesma moeda com interesses multilaterais, diferentes uns dos outros. Então, eles não estão interessados apenas no produto em que o indivíduo está produzindo, e sim na rentabilidade que a venda do seu produto próprio ali vai gerar para ele, tá? Então, essa é a principal diferença, Bel. E alguns conceitos básicos. Moeda, o que é? Pode ser qualquer coisa, deve obedecer a certas regras e certas funções. Principalmente funções, Bel. Meio de troca, reserva de valor, isso é importante você anotar. Esse material já está disponibilizado lá no nosso portal, mas é bom que você anote ele também. Meio de troca, reserva de valor, poder de compra e padrão comum de troca. Olha aqui de novo o poder de compra. Esse poder de compra, Bel, é o que dá a sensação de realização. É quando o ser humano, né, quando o indivíduo, ele realmente se realiza por meio de uma aquisição. Todos nós já ouvimos falar daquela expressão, dinheiro não traz felicidade, né? E minha mãe sempre falava assim, não, dinheiro não traz felicidade, mas ele compra muita coisa que faz você feliz, né? É verdade, é verdade. Principalmente aquela cerveja, né, Bel? Que eu sei que você gosta Nossa, aquela não pode faltar. Oh, meu Deus. E o bacana é que com a moeda a gente cria esse meio de troca, né? E quando você tem esse meio de troca mais facilitado, porque todo mundo aceita a moeda, você tem uma reserva de valor, que é aquela quantidade de dinheiro que você possui o quê? Guardado, reservado para uma emergência, ou para alguma coisa que você, ou para algum sonho que você queira no futuro, um carro novo, uma viagem para o exterior e etc. E esse padrão comum de troca, ele significa, Bel, que você vai sempre querer vender algo por uma moeda. Então, isso se torna comum em meio à sociedade, né? Então, o interessante disso é tornar funcional,
né, é algo que seja padrão para todos os indivíduos. Todos nós trabalhamos, damos o nosso trabalho, fornecemos o nosso estímulo em troca de alguma coisa. Qual é? A moeda, que vai servir como base para nossa alimentação, para o nosso sustento, para a nossa, né, diria ali, a nossa vivência em decorrer dos dias. E aí, banco igual banca. Por que isso? Né? As primeiras operações bancárias, Bel, isso é tão legal de falar, acho isso bacana, ela surgiu, né, no Egito, né, ou seja, na Babilônia, na Grécia. Por que a gente cita o Oriente Médio, né, nessas relevâncias da economia? Porque foram as primeiras sociedades que evidenciaram a necessidade de ter uma moeda de troca. Anteriormente, né, o Egito trabalhou com as primeiras moedas de cobre, de prata e de ouro, né? E esse profissionalzinho aqui que está muito emburrado aqui, ele era o ourives, né? Cada reinado ali tinha um ourives particular para que fosse responsável para fazer a cunhagem das moedas, né? E aí quem é que controlava isso? Quem era o banco, Bel, da época? Eram os ourives, né? Então, ou seja, os ourives eram considerados ali instituição normativa financeira de alto valor para a coroa do momento. E isso é o que gerava receita e controle de tudo que entrava e saía, né, da sociedade naquele momento. Até aqui tá beleza, Bel? Alguma dúvida? Perfeito. Nenhuma. Beleza. E aí, olha lá, o banco. Instituição financeira que tem como principal função promover a circulação do dinheiro. Ótimo, né? Quem tem dinheiro, coloca no banco, o banco promove essa circulação. Então, quem quer dinheiro, olha que bacana isso aqui, né? Vamos lá, quem tem dinheiro é essa parte aqui, né, dessa figura geométrica, né? Ou seja, é o que compõe todo o banco. E quem precisa de dinheiro é aquela pessoa que vai, aquele indivíduo que vai compor aquela fatia que está faltando. Com o quê? A gente pega o dinheiro de quem tem, empresta para quem não tem e você preenche com o quê? Com juros, né, com retorno sobre capital, né? Tudo isso vai vivenciar, ou seja, vai proporcionar para o banco um ciclo de continuação de moeda. Porque já ouviu a expressão que o banco nunca perde? Né? Na verdade, não é que ele nunca perde, Bel, é porque ele se prepara para ocasiões onde ele possa ser a parte menos favorecida, aquela que não vai receber. Então, ele possui provisões suficientes para pensar no futuro próximo que ele possa ter um prejuízo. E olha que bacana, olha como que é formado o nosso Sistema Financeiro Nacional, o SFN. Aqui eu tenho, né? Aqui eu tenho os agentes especiais, na cabeça, o Conselho Monetário Nacional. Abaixo do Conselho Monetário Nacional eu tenho a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que a gente, né, nós podemos ali ter, né, um controle direto de todas os agentes reguladores, ou seja, aquelas pessoas que fazem compra, venda de ações, né, que aplicam, que resgatam investimento dentro do comércio, é a CVM que cuida. Acima dela, nós temos o Conselho Monetário Nacional, que é o CMN, que é, né, o dono da barra pesada. Abaixo da CVM, Bel, nós temos ali, ó, o Banco Central do Brasil, que é o BCB. O Banco do Brasil está atrelado, o BB aqui, ó, atrelado ao Banco Central, e o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, que também está, né, abaixo do Banco Central. Logo depois dessas instituições aqui, nós vamos ter instituições financeiras, cooperativas de crédito, né? Que vai entrar aqui nas não bancárias, que por incrível que pareça, Sicoob, Sicredi não são bancos, são cooperativas. Então elas não se enquadram como instituição, né, bancária, e sim como instituições não bancárias. E as bancárias a gente tem ali o Itaú, né, o Santander, né, que são outras instituições bancárias que também fazem parte desse conglomerado financeiro. Então, o nosso sistema financeiro nacional, Bel, ele é muito bem estabelecido, ele é muito bem regulamentado. Mas só a regulamentação não satisfaz ali, né, não promove ali para a sociedade, digamos assim, a certeza de que não haverá fraude. Infelizmente, fraude vai haver em qualquer circunstância. E aí eu tenho aqui, ó, bancárias, bancos comerciais, caixas econômicas e bancos múltiplos. Foram os bancos que eu citei.
E aí, os não bancários, ó, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, companhias seguradoras, bolsas de valores e sociedades corretoras. Então, ou seja, instituições financeiras. Aí nós temos aqui a Comissão Mobiliária, o CMN, o Banco Central, a CVM, o Banco do Brasil, BNDES, bancos comerciais, caixas econômicas e Banco de Desenvolvimento. Banco de investimentos, que a gente pode colocar um Banco Safra, né, que é um banco de investimento especializado em investimento, a XP Investimentos, e os bancos múltiplos, que é Itaú, Santander, que são grandes redes, e as bolsas. No Brasil, nós temos a B3. Lá fora, nós temos a Dow Jones, né, a Bolsa de Nova York, que são ali bolsas, né, ou seja, que são instrumentos financeiros de grande relevância. Então, se eu te perguntar na prova, Bel, cite para mim ali as instituições financeiras contidas em uma macroeconomia. Você vai lembrar lá, Conselho Monetário Nacional, Banco Central, CVM, Banco do Brasil, tudo isso faz parte das instituições financeiras. Ok. Beleza? E aí, o que o CMN, o Conselho Monetário Nacional, ele faz? Né? O que ele faz? O órgão máximo do mercado monetário nacional, né? Ou seja, é a última instância. Constituído por 14 membros. 5 são ministros do Estado e o presidente do Banco Central. Atua como Conselho de Política Econômica, fixando diretrizes de atuação no mercado financeiro. Então, ou seja, o Conselho Monetário Nacional é quando tudo que já era para ser esgotado, tudo que já era para ser utilizado, foi utilizado e não resolveu, nós então encaminhamos para a Supremo, que seria ali, então o Conselho Monetário Nacional que vai avaliar. Lembrando que eles são compostos por 14 membros e 5 são ministros de Estado. E o presidente do Banco Central. Então, o presidente do Banco Central, que cuida da instituição em sua relevância, ele também, Bel, ele vai ter o cunho dele prático aonde? Dentro do Conselho Monetário Nacional. É importante a gente lembrar. Eu sempre falo com os meus alunos, a gente não precisa decorar, né? Mas nós precisamos ali ter, saber essa ordem. Nós precisamos estratificar essa ordem, que isso é importante. Até aqui tá beleza? Tranquilo. E aí as funções do Conselho Monetário Nacional. Autorizar a emissão de papel moeda, muitos acham que é o Banco Central que emite, mas ele só é responsável, o Bel, por imprimir. Quem autoriza as cédulas, as codificações, é o Conselho Monetário. Aprovar o orçamento monetário preparado pelo Banco Central. Então, o Banco Central prepara uma quantidade de impressões, encaminha para o CMN e o CMN faz essa aprovação. Ele fixa essas diretrizes e normas para a política cambial, que é a troca entre real, dólar, euro, né, libras e etc. e tal. Disciplinar o crédito, porque o crédito muito desordenado causa o quê? Prejuízo no mercado interno. Limitar a remuneração dos serviços bancários ou financeiros é quando você tem bancos com altas taxas abusivas de juros e você fica preso, cada vez mais atolado naquelas taxações, impossibilitando que você consiga cumprir com as suas obrigações, porque os bancos impõem altas taxas e você não tem para onde correr. Estabelecer as normas das transações com os títulos públicos e fiscalização das instituições financeiras. Recentemente, nós tivemos um caso, né, onde a Caixa Econômica Federal estava sendo auditada por suspeita, né, de algumas discrepâncias nas suas demonstrações contábeis. Então, o órgão responsável por essa fiscalização foi o CMN, o Conselho Monetário Nacional, né, que ficou incumbido de fazer essa auditoria, de fazer essa investigação interna. Novamente, as instituições financeiras ali, né, a gente se repete que são as mesmas. Banco Central, órgão executivo central do sistema financeiro do país. Faz cumprir as disposições da CMN. Então, o Conselho Monetário é acima do Banco Central, o Banco Central cumpre tudo aquilo que, né, o Conselho Monetário exige, impõe, né, audita, ele tem que fazer a execução do processo. Ele é responsável pela impressão e emissão de dinheiro, executar a circulação correta, receber depósitos compulsórios dos bancos comerciais, fiscalizar as instituições financeiras e realizar operações de redesconto e empréstimos, limitar a remuneração, é o que eu falei das taxas, controlar a fiscalização de crédito, controlar a operação de mercado aberto e negocia a dívida externa e administra a dívida interna.
Então, ou seja, todo país, Bel, vai ter uma dívida interna ou, né, externa, que é aquilo que você solicita aos países mais desenvolvidos financiamentos, empréstimos, né? E esses países concedem a nós, porém, cobra-se juros e nós temos que devolver isso durante anos. A nossa dívida externa, ela já dura, né, muitos anos, né? Desde que o Brasil é Brasil, nós temos uma dívida externa aí muito consolidada. O que é uma dívida consolidada? Hoje nós não estamos inadimplentes, mas é quase que impossível conseguir quitá-la. Pelo quê? Aí a gente fala assim, nossa, por quê? Porque é uma dívida, Bel, muito extensa. Então, como que você quita uma dívida que você começa a pagar um valor, né? E 5 anos depois, pelo fato de você ter prolongado esses juros, ela fica tão alta que ela acaba sendo impossível de pagar. Quando você termina de pagar o montante, os juros sobre os juros acaba acumulando e você não consegue nunca por fim. A não ser que uma grande fatia do nosso PIB, que é o nosso produto interno bruto, fosse revertido apenas para isso. Mas como nós somos um país ainda em desenvolvimento, nós não podemos pegar toda a nossa reserva da economia e fazer o pagamento de uma dívida externa por completo. O que sempre veio a pandemia. Durante o período de pandemia de retrocesso, nós não conseguimos cuidar para que essas obrigações fossem cumpridas. E aí o que acaba acontecendo? Vai se acumulando e vai cada vez mais ficando mais difícil cumprir com a obrigação. Bel, até aqui tá bacana? Tranquilo. E aí nós chegamos na CVM, né? Quem é a CVM? É o órgão regulador do mercado de ações, de títulos negociáveis privados. Então, como que funciona isso? Essa CVM, Bel, ela vai fiscalizar, ela vai, na verdade, ela vai trazer para nós ali a regularidade de que os processos de compra e de venda de ações estão ocorrendo de maneira correta. Eles estão ocorrendo de maneira dentro do padrão, dentro da legalidade. Então, a CVM, ela é o conselho que vai fiscalizar. Né? Suponhamos que a Bel, ela tem ali, né, os seus 30, 40 mil reais, né, guardados no banco e ela tem interesse em comprar ações da Petrobras. Mas ela não sabe por onde começar. Então, a Bel procura uma casa de câmbio ou uma casa de investimento, uma XP, uma Rico, e começa a fazer essas aplicações. Dentro desse processo, Bel, o que acaba acontecendo com você? Você não tem aquela prática de lidar com investimento, mas você precisa, você quer, você tem desejo, né? É o que você, na verdade, é o que nós entendemos, é o que todo mundo que quer investir não tem um conhecimento pleno, mas ele precisa passar por essa fase inicial até para que ele ganhe, né? Garanta ali o seu lugar ao sol, tenha um resultado bacana. Como que ele faz? Ele aciona uma casa dessa de investimento e aí entra a CVM. A CVM ela vai fiscalizar a emissão dessas negociações, vai ver se essa casa de investimento que você está pegando esse empréstimo, Bel, realmente ela é credenciada, ela é registrada e você pode confiar nela. Ela vai fiscalizar todas as compras e as operações que você está fazendo por meio da Bolsa e vai propor ao Conselho Monetário Nacional um limite máximo de preço. Então, ou seja, quando esses emolumentos, o que é emolumentos, Bel? Os emolumentos, eles são aquelas taxas, aquelas comissões, aqueles juros que serão cobrados de você por você utilizar os serviços das casas de investimentos. Então, ou seja, a CVM, ela é como se fosse o delegado que vai fiscalizar essas operações internas, né, que você está estabelecendo ali. E dessa forma, ela se torna ali, né, isto é fundamental para que as suas negociações sejam seguras, né, para que elas não sofram ali, né, nenhum golpe, nenhuma fraude, né, algo que possa distorcer, né, o que você tanto sonhou, o que você tanto queria para aquele momento. Dúvidas, Bel? Tranquilo, por enquanto. Tranquilo. E aí, Bel, olha só. O que nós temos para hoje aqui, ó? Nosso conteúdo inicial é tratar da apresentação, falar das instituições financeiras. Eu quero que você se familiarize com as instituições financeiras. Eu quero que você tenha esse ímpeto, né, de saber que nós temos um Conselho Monetário Nacional, um Banco Central, instituições bancárias, não bancárias, que você saiba qual que é a instituição da CVM. Nós vamos devagarinho, porque é muita coisa e eu não quero tumultuar você. Até porque eu sei que você está com estágio, agora eu nem sabia das suas horas, né? Você tem as horas para correr atrás também, né? Eu postei uma atividade para você lá, não sei se você já deu uma olhadinha, você chegou a dar uma olhadinha lá?
Não, eu vi agora quando eu cheguei que você tinha postado, aí eu nem abri ainda. Mesmo. Eu já falei, eu já acho que eu já tinha passado para você como que eu gosto de trabalhar, mas eu vou reforçar. Então, assim, nós temos ali 40 minutos a 1 hora de aula, né? Só que eu divido essa aula em atividade, né? E um momento de explicação. Porque até porque você, querendo ou não, você não fica comigo 1 hora. Chega ali e você já está cansada, né? Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de atribuir a atividade que você vai fazer agora, né? Com o conteúdo que nós ministramos, porque você aproveita muito mais e você torna esse tempo seu muito mais útil, muito mais agradável para você. E aí, o nosso conteúdo já está postado lá, nós vamos finalizar. Eu vou te postar essa aula para você ter ela gravadinha, para você rever, se for possível, né? Se você quiser de novo. Mas a atividade de hoje é o seguinte: você vai fazer uma pesquisa, né? Como assim? Você vai pesquisar, vai colocar no Word, no PDF, no material que você quiser, com o seguinte tópico. Você vai levantar os seguintes pontos para mim. Como foi o processo de implementação do Plano Real? Qual era a proposta do governo? Quais os benefícios e qual a origem do nome real? Por que a nossa moeda, Bel, ela se tornou real? Né? Você vai produzir essa pesquisa e vai postar para mim lá. Lá vale 2 pontos, tá? Você vai ter o prazo ali até o dia 10 de novembro para você me entregar. E eu sempre vou te dar um tempo grande, porque eu sei que você trabalha também muito, né? E a sua rotina lá na prefeitura, eu tenho certeza que é exaustante, né? Suga a sua alma, né, Bel? Tá estressante. Ai, meu Deus. Mas é assim mesmo, né? É assim que funciona. E se você tiver alguma dúvida no momento que você estiver construindo, fazendo essa atividade, você pode entrar em contato comigo. Fica inteira à disposição. A nossa provinha já está marcada, né? É lá no dia 25 de novembro, preparada para essa prova? Não. Não, para com isso. Você chorou na prova de curso, quase fechou a prova. Ai, ai, vou chorar desse também. Ai, não, olha lá. Então, o nosso próximo encontro, Bel, ele ficou para o dia 20 de outubro, o terceiro para o dia 27 e o nosso quarto encontro, 17 de novembro. Mas, assim, você pode ficar tranquila, né? Macroeconomia é uma disciplina tranquila, não é tumultuada, né? Até porque no PROEAD a gente não pode esticar muito, porque o seu tempo é muito curto, né? Ela é mais tranquila para que você possa se absorver, para que você possa, né, abstrair todo o conteúdo. Você tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não, vou dar uma lida no material, qualquer coisa eu se Beleza. comunico. Então, tá bom. Fica com Deus, uma boa tarde para você. Qualquer coisa, você sabe onde me encontrar, tá bem? Com certeza. Você só depois você me passa o número da professora de Telenilze, né? pra, Da extensão. Vou isso, passar. para as horas complementares, por favor. Tá bom, então. Um abraço. Tchau, O tchau. outro. Tchau, tchau, professor.